Fala pessoal, tudo bem? Espero realmente que esse seja o primeiro vídeo e seja um vídeo aí fundamental para a gente começar a nossa parceria. Aqui a gente fala muito sobre insights de vendas. Aqui eu quero sempre colocar algum assunto interessante que desperte realmente, além de a curiosidade, né, uma vontade de fazer e colocar em prática e que isso gere o resultado logo na sua primeira ou segunda ligação. Tá? Então vamos lá. É, eu escutei, sinceramente, para mais de 50 ligações de RH, todas com o mesmo padrão, todas sempre falando de si, sempre abrindo e falando de si, falando atribuições, não convertendo futuro. Quando eu falo em converter futuro, a gente não pode falar de atribuições, porque as atribuições, todas, em momento algum eu estou colocando aqui a transformação que eu posso fazer isso, em momento algum eu estou falando aqui como eu posso elevar vocês de próximo nível e realmente o que é o futuro. E aí aqui eu botei um exemplo aqui muito claro para vocês. Cara, essa aqui é um evento clássico. Somos referência no mercado de recrutamento e seleção. Tá? Qual é o foco aqui? O foco está na empresa. Tá? Ele não está sabendo se o cliente realmente vai sofrer um impacto direto disso. Tá? Quando você fala que é referência, é, você não consegue dimensionar aquilo tudo, toda aquela referência você não consegue tangibilizar e entregar aquilo para o cliente. Tá? Então, quando você começa uma ligação assim, você pode ter certeza que ela vai ser uma ligação que vai te dar mais dificuldade, você vai gastar mais energia para poder manter o cliente atento, né? É, um livro de cold call, né? A gente está sempre o autor agora que eu não me lembro, Cold Call Sucks, se não me engano o nome do livro. Ele está sempre falando que a gente está comprando fichas, tá? Então a gente compra fichas de 30 segundos, depois a gente compra mais 30 e assim vai. Então quando você liga, você na verdade você compra uma ficha de 10 segundos, que é aquela ficha que vai te dar só aquele tempo de você se apresentar, né, falar o que você faz, da onde você conseguiu o telefone dele e como é que você pode ajudar, e aí quebrando, gerando rapport, trazendo essa ligação mais pessoal possível. E aí quando você fala de líder, tá? Referência para quem? Referência é uma coisa muito subjetiva, né? Esse outro aqui eu adoro, é temos uma equipe altamente qualificada e processos inovadores. Cara, tudo competência interna, processo inovador, processo interno. Será que isso está na ponta do cliente? E aí lá, o problema ele não conecta com o desafio. Eu sempre falo isso aqui o tempo inteiro, né? Quem está comigo já há mais tempo, a gente conversa sobre turnover, vagas em aberto, atraso na operação. Cara, o empresário ele vai realmente ter uma situação quando pesar no bolso dele, né? A gente está falando aqui, quando começar a realmente pesar no bolso dele, ele vai entender o quanto que um turnover impacta, tá? O quanto que ter uma operação deficiente, ela gera o prejuízo, né? Ela impacta na meta, ela impacta diretamente no caixa da empresa, tá? Vamos dizer que uma empresa precisa estar ali com o caixa apertado, ela precisa estar vendendo o tempo inteiro para manter o caixa saudável, para fazer novos investimentos, novas ações em marketing, enfim, é isso aqui que pega no bolso do empresário. E esse aqui é o que eu adoro, na verdade. Eu falei que aquele, deixei esse aqui para o final. Somos especialistas em encontrar o candidato ideal. Cara, quando que você vai contratar alguém que não é especialista em encontrar o candidato ideal? Né? Se eu contratar uma empresa de RH, eu quero que seja o ideal. Senão, né, eu faria qualquer porcaria, eu colocaria qualquer pessoa, essa pessoa ficaria ou não, beleza? E aí, somos especialistas em encontrar o candidato ideal. Tá? Foco na empresa, genérico, né? Todo mundo diz isso. E aí a gente entra muito naquele conceito de que eu bato também muito na tecla de ter um posicionamento muito claro e isso atrelado à sua proposta de valor. Tá? Então, eu identifiquei um padrão que existe em abordagem autocentradas o tempo inteiro do RH de empresas que vendem recrutamento e seleção. Tá? E aqui que a gente precisa mudar. Tá? A verdade é que ninguém te conta.
ele é sem dúvida um dos maiores fatores de que de desistência, tá? De desistência. Aqui, quando a gente começa a fazer as ligações, primeiro que a gente já tem um padrão muito grande aí em empresas de RHs em não fazer ligações, tá? Todo mundo tem medo de fazer ligação, na verdade, tem medo do quê? Você tem medo da rejeição. Acho que eu sou o único cara que gosta de fazer ligação o tempo inteiro. Às vezes eu tô numa consultoria com vocês, eu ligo aqui na frente, tá? E realmente eu gosto e isso me treina, me deixa ali realmente no mercado. E o principal, falando aquilo que eu vendo, né? Cara, vamos lá, vamos fazer uma ligação. Já tentou esse tipo de abordagem? Esse tipo de abordagem? Vamos ver se vai funcionar ou não. E aí eu faço isso na hora ali, já passei vergonha várias vezes e também já tive que adaptar a minha abordagem, mas não é o medo de ligar, tá? E não o medo de fracassar que vai me que vai me deixar que não vai me deixar ligar assim, tá? Então se a gente está falando aqui que tem uma taxa de conversão das empresas das abordagens autocentradas, a gente tem apenas uma taxa de conversão de 3%, galera. 3%. Opa, 3%. A gente está falando aqui. E o que é que ninguém te conta? Tá? O que ninguém te conta, Ricardo? É a taxa de conversão dessas abordagens autocentradas. Tá? A taxa de conversão ela é péssima. Isso faz com que? Faz com que a gente desista. Tá? O tempo inteiro a gente está ligando e aí a gente, na hora de tentar, com abordagens erradas, scripts errados, é, a quantidade de ligações ela sempre vai ser inferior à quantidade mínima do aceitável. Então a gente está trabalhando com uma taxa de conversão, vou até colocar aqui, taxa de conversão de abordagens autocentradas. Tá? A gente está falando aqui de meros 3%. 3%, galera, a gente está falando de 3%. Isso é uma coisa absurda, porque geralmente assim, quando você é muito bem treinado, eu até aqui nos meus conteúdos, quando a gente fala e dá consultoria para a empresa, a gente está falando ali com o mercado, ele aceita uma taxa de conversão, tá? Vamos botar ali um vendedor inicial, iniciante, melhor dizendo. Esse vendedor iniciante ele está com uma taxa de, de vendas de 15%. Tá? Então, o cara que já é mais expert e já conhece já as nuances da boa negociação, né? A gente está falando com 25% aqui no máximo, tá? A gente está falando de uma pessoa mais sênior aqui, beleza? Enquanto a taxa de conversão da abordagem autocentrada 3%. E aqui, Ricardo, de onde você está tirando isso? É da sua cabeça? Não, é de um livro chamado Prospecção Fanática, tá? Que é muito interessante, é um livro até que eu estou aqui. É um livro muito interessante, tá? Que se a gente pode falar isso depois, tá? Então 3% apenas. E aí, vamos fazer um cálculo simples aqui. Tá? A gente está falando de se 3%, a gente está falando de a cada 100 ligações, a gente converte apenas 3. Tá? Me digam aí qual é a operação que se sustenta com apenas 3 vendas depois de fazer 100 ligações e se sustenta também, né? Cara, a pessoa não fica aqui completamente cansada de receber não e também se ela quer seguir à frente, tá? Então esse foi o meu primeiro conteúdo, espero que gostem, tá? Eu estou fazendo isso realmente muito carinho, colocando apenas gestores de franquias, tá? De RH aqui no grupo. Ninguém de outra empresa está aqui,
Então realmente utilizem isso. Se vocês quiserem compartilhar com as franquias também da sua empresa, não tem problema, fique à vontade, tá? Compartilha lá, fala, galera, tem esse cara aqui que está comentando de vendas, está entendendo muito o nosso mercado. Eu de fato eu estudo bastante e aí consigo pelo menos gerar esse tipo de insights para vocês. Então, se é para resumir aqui o nosso encontro, eu poderia falar tranquilamente de que abordagens autocentradas não funcionam, tá? Então, vamos cortar a abordagem autocentrada. Ricardo, o que funciona aqui? Como é que a gente então para de falar da gente, me ajuda a poder conectar melhor com o lead, sem o lead saber o que a gente faz e o que a gente entrega. E aí eu vou falar com vocês aqui então. 3 tipos de valor na mensagem, tá? A gente precisa criar empatia e valor, gerar valor de insight, tá? O que eu faço com vocês aqui, eu espero que todos tenham algum tipo de insight, tá? Eu quero que vocês despertem a curiosidade e me chamem para a gente poder falar um pouquinho de vendas, tá? E o valor tangível, números, cases e provas sociais, tá? Aqui no grupo realmente eu já tenho algumas provas sociais, acho que tá todo mundo muito bem satisfeito. Vocês podem chamar aqui e ao mesmo tempo, se vocês colocarem isso no momento que você consiga chamar a atenção do lead, naqueles primeiros minutos de ligação, tenho certeza que esse percentual ele vai deixar de ser 3% e vai aumentar muito. Beleza? Espero que tenham gostado e eu fui e até a próxima.